Penharol, de Diego Aguirre, nesta quinta-feira, sem, dá para dizer, dois titulares, mas especialmente um, né, porque o outro já era sabido, né? Tô falando do Matheus Bidu. Matheus Bidu tem um entorse no tornozelo esquerdo e ficou de fora da relação. Com isso, o Fabrício Angileri vai ser o lateral esquerdo. Agora tem a volta, né? Se é que dá pra gente colocar dessa maneira, do Gabriel Paulista, que cumpriu suspensão no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e que vai jogar ao lado do Gustavo Henrique. E é uma dupla que está invicta sob o comando do Fernando Diniz. Eles não perderam nenhum jogo. Até porque quem joga quando um dos dois não atua é o André Ramalho. E ele tem cometido erros individuais importantes. O André Ramalho, que puta que pariu, hein, gente? O que tá acontecendo com o André Ramalho, cara? O André Ramalho, que chegou muito bem no Corinthians, não sei se vocês vão lembrar quando ele chega passando uma segurança absurda contra o Bahia. E foi um jogo fora de casa. Cara, ele chegou, mano, dando uma confiança muito absurda. Chegou jogando muito bem. Só que eu não sei o que aconteceu com o André, ele caiu muito de rendimento, caiu muito de produção. Tá falhando muito, umas falhas bem bizarras, não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele perdeu confiança, sei lá, mano, ele tá muito mal mesmo. Contra o Botafogo ele errou tudo que poderia errar. Ele e o Hugo, né? Ele e o Hugo tava no... Nossa senhora, um jogo de merda. Mas, cara, ainda bem que a gente não vai ter André Ramalho. André Ramalho, o cara tá muito aquém, assim, no Corinthians. Tá entregando pouco, tá errando muito e, enfim, é triste, cara, é triste, porque a gente poderia ter mais um zagueiro ótimo ali pra poder ajudar a gente, né? Mas o André Ramalho não tá sendo esse cara, não. Como foi no jogo contra o Botafogo. Então, o Gabriel Paulista está de volta, vai fazer a dupla titular, o Mateuzinho na direita. A única diferença é que não será o Matheus Bidu, será o Fabrício Angileri. A partir do meio-campo, imagino eu, Chico Garcia, Ranielli, Carrijo, que acho que ganhou a função de titular, né? Seja do André, seja do Alan, seja de qualquer do Matheus Pereira. Acho que o Carrilho, né, é um jogadoraço e está jogando de uma maneira muito solta ali no meio de campo, né? O Fernando Diniz gosta desse tipo de jogador. Então você tem Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro. Que meio campo técnico, fala sério. O Ranieri é o mais, digamos assim, o mais brucutu, né? Sem nenhum tipo de ofensa, né? Porque eu acho o Ranieri um jogadoraço naquilo que ele se propõe. Mas também acho que ele tem as suas virtudes técnicas, embora seja um cara mais de marcação, né? De destruição, e que tá evoluindo também nessa questão de sair para o jogo, e às vezes até na lateral surpreende a gente, né? Mas então, a partir dali você tem Carrilho, Bidon e Garro. Pelo amor de Deus. É um time de muito toque de bola. O fato de ser Muito target de bola, um time muito técnico, né? E o Garro ainda tá numa fase maravilhosa, cara. O Garro tá numa fase muito boa. Com o Fernando Diniz, Carrijo voltou a jogar bola, né? Carrijo, cara, quando tem. Como o Cross diz, né? Quando o Carrijo ele tem uma boa noite de sono, ele joga pra caralho. Quando ele consegue dormir uma noite inteira, no outro dia ele vai jogar muito, velho. Esse é o Carrijo, cara. E é foda porque o Carrijo já tá velho, né, mano? E não tem jogador parecido com o Carrijo no mercado, né, velho? Que seja um pouco mais novo, que vai dar pro Corinthians o mesmo desempenho que o Carrijo tá dando. Porque o Carrijo é um ótimo jogador, é um excelente jogador, tá jogando muita bola. E, cara, a gente vai sentir muita falta quando esse cara sair, velho. Porque esse cara é muito bom mesmo. Muito bom. E ele carrega aquele meio de campo nas costas. E o Ranieri é nosso pitbull, cara. O Ranieri ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que defender ali, ele tem que dar bote, ele tem que, enfim, fazer o jogo sujo. Porque ele é esse pitbull. Ele tem que fazer esse jogo sujo pra que os caras lá da frente consigam ficar mais tranquilo, mais suave. E que a bola também chegue neles, né? Enfim, é um ótimo meio de campo mesmo. É um meio de campo bem técnico do Corinthians. Mas é aquilo, nosso ataque também não ajuda, né? A gente não tem. A gente não mata as jogadas, a gente perde muito gol, perde muita finalização. Então, o Corinthians precisa estudar isso porque, enfim, tá perdendo muitas chances de gol, cara. E tá tomando os gols besta também, velho. fora de casa, e do time já está classificado, pode ser que o Diniz dê
vou dar uma chance aqui pro Matheus Pereira, pro Charles, que voltou a ser relacionado, espero que não, mas enfim, tô só conjecturando aqui. E na frente o Lingard e o Yuri Alberto, a dupla de ataque. Mas o Caio César está relacionado, o Guinegão também, o Pedro Raul também. Todos esses jogadores viajaram para o Uruguai, então daqui a pouco podem compor a lista. Tem jogo importante contra o Atlético Mineiro no fim de semana, então isso tem que ser colocado na análise também. E o Corinthians está na zona do rebaixamento, então o jogo do final de semana é importante, mas eu, como já disse para vocês, eu me rendi ao Fernando Diniz, ele não gosta de poupar, não tem jeito. Às vezes ele controla a minutagem dentro do próprio jogo, mas ele começa com o que ele tem de melhor e tá tudo certo. Eu acho que às vezes você corre alguns riscos, né, como contra o Botafogo. O time teve uma baixa intensidade assim, muito grande. Foi contraditória essa frase, mas vocês entenderam, né? O time foi, né, parecia que estavam com o freio de mão puxado. E pode ser pela sequência de jogos, né? Agora, ele não quer abrir mão da qualidade, porque quando a gente se volta para o elenco do Corinthians, tem algumas restrições. Então, se você não quer abrir mão da qualidade, você tem que botar os caras todos os jogos. Não tem muito para onde correr. E esse deve ser o time que encara o Peñarol nesta quinta, pensando também no final de semana contra o Atlético Mineiro, pensando na Platense na semana que vem. E depois, no último jogo, que é contra o Grêmio, daí no sábado que vem, no dia 30, e aí depois para tudo, termina o primeiro turno do Brasileiro e para a Copa do Mundo. O Memphis, que é o outro titular, entre aspas, né? Porque ele não vem jogando, só por isso que eu coloco, mas ele é um titular absoluto. Ele tinha acusado, olha que curioso, ele tinha acusado um incômodo na panturrilha. E por isso não estava trabalhando com o grupo, aquela coisa toda, então estava fora da viagem. Eis que o Corinthians publicou imagens dele treinando com o grupo depois, né, desse incômodo, na véspera da viagem. Ainda assim, ele não viajou por conta de uma cautela, de uma preservação. Pode ser, exatamente por esse treinamento que ele realizou normalmente, que ele seja relacionado no domingo, quando a gente já nem mais estava contando com isso. Tem uma informação dos bastidores de que, como o Memphis não tem a renovação encaminhada, muito pelo contrário, existe uma tendência de que ele não renove, por tudo que a gente já abordou aqui nos últimos vídeos, né, a respeito do custo-benefício, das empresas parceiras que não apareceram, do alto custo que ele tem. Exatamente por isso, por ele não renovar, por estar chegando uma Copa do Mundo, por toda a cautela que se tem em relação a ele, de que, cara, tem uma vertente nos bastidores que me diz o seguinte: ele não joga mais. Porque o treinador... Gente, tipo, o Memphis não joga mais por conta da Copa do Mundo, né? Ele tá se preservando por causa disso. Ele não quer jogar porque ele quer jogar a Copa do Mundo. Ele tá com medo de se machucar antes da Copa, ele tá com medo de não conseguir jogar a Copa. Ele só tá pensando em Copa do Mundo, velho. Ele tava igual o Hugo Souza. O Hugo Souza também tava assim. O Hugo Souza só tava pensando em Copa do Mundo. Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo. Tomou 3 gols do Botafogo porque ele tava pensando na Copa do Mundo e nem foi. E o Memphis tá aí também, pensando na Copa do Mundo, já tá convocado. Mas, cara, ele não quer se machucar. Ele quer jogar pela seleção dele. Ele quer fazer história na seleção dele, jogar a Copa do Mundo. Pra ele é a única coisa que passa pela cabeça dele. O Corinthians é a segunda opção no momento. Não adianta. Não adianta. O Corinthians é a segunda opção. Ele não tá nem aí pra Brasileiro, Libertadores. Foda-se. O Corinthians, ele quer jogar na Copa do Mundo. É isso, mano. O Memphis, ele tá preocupado com a Copa do Mundo e... Foda-se. Foda-se. É isso. É por isso que ele não quer jogar. Por isso que ele tá com medo de se machucar. E, cara, é triste, né? Porque o Memphis, ele faz uma falta absurda. Porque ele tem uma qualidade técnica animal, assim. O Memphis joga pra caralho. Tem gente que fala que ele não joga nada, ele joga muita bola, mano. O Memphis joga muita bola. Com a saída do Yuri Alberto, o Memphis ele poderia fazer o papel ali de falso 9, né? E aí ele, todas as chances que o Yuri perdeu, o Memphis ele não ia perder. Ele ia pilhar gol em cima de gol. O Memphis ele tem muita qualidade, joga muita bola. Então, é isso. O Memphis ele só não quer se machucar, mano. E é triste, né? Porque ele não vai renovar. Tudo dá a entender que ele não quer renovar. Ele não vai renovar com o Corinthians. Senão já teriam renovado. O Corinthians já teria postado alguma foto, enfim. Não vai porque o salário é muito alto. O Corinthians também não quer pagar mais nenhum centavo. É foda, mano. É foda. A gente perdeu um jogador bom, velho. Um jogador muito bom, na minha visão. Quero saber a opinião de vocês aí. Se o Corinthians vai ganhar hoje do Peñarol fora de casa. Corinthians que fora de casa é uma mãe.
Não ganha de ninguém, é uma bosta. Perde de todo mundo, tá foda. Mas é isso aí, quero saber a opinião de vocês sobre o Coringão no jogo de hoje do Pinharol e sobre o Memphis, né, mano? Sobre se o Memphis vai ficar ou não, se o Memphis é uma boa escolha ou não pro Coringão. Fechou? É isso, tamo junto.